Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema-chave: os fatores, os direcionadores que moldam como as organizações usam a tecnologia da informação. A nossa base é um capítulo do Pérolas do Albertin, especificamente sobre esses direcionadores. O objetivo aqui é, bem, tentar entender essa teia complexa, sabe? Pressões de mercado, como as empresas se organizam por dentro, o papel das pessoas e, claro, a própria evolução da TI. A grande ideia é que não adianta só jogar tecnologia lá dentro. É preciso uma visão mais holística, que junte tudo na estratégia. Vamos lá tentar desempacotar isso. Começando pelo mercado, então. A gente vê uma competição cada vez mais acirrada, globalmente, localmente. Isso força as empresas a procurar mais eficiência, né? Reduzir custos, e muitas vezes isso passa por melhorar processos internos. Exato. Só que, olha, competir só na base do preço baixo, isso já se mostrou meio insuficiente, né? Os clientes hoje têm muitas opções, podem mudar de fornecedor muito fácil, então o foco meio que se desloca, passa a ser entregar mais valor. Sabe, serviços mais adaptados, mais na hora que o cliente precisa. O que é fascinante aqui é justamente essa tensão constante. De um lado, a necessidade de cortar custos, do outro, a de agregar mais e mais valor para o cliente. E aí entra a inovação tecnológica como resposta, imagino. Mas ela também traz aquele problema, a obsolescência rápida, certo? Fica tudo velho muito depressa. Sem dúvida. E isso gera um efeito em cascata, né? Pensa nos profissionais, precisam de novas capacitações o tempo todo. E os clientes também ficam mais exigentes, querem que a TI seja usada de forma mais inteligente, mais eficaz, e tem ainda a dimensão social que não dá para ignorar, o impacto no emprego, por exemplo. Isso levanta uma questão importante, sabe? Como é que a gente equilibra esse avanço tecnológico todo com a responsabilidade social das empresas? Boa questão. Então, resumindo essa parte, o mercado pressiona concorrência, clientes, tecnologia nova. E as empresas respondem, melhoram processos, fazem parcerias, criam sistemas mais estratégicos. E essas respostas, por sua vez, acabam mudando o próprio mercado. Influenciam regulação, ética, essa coisa da responsabilidade social que mencionou. Faz sentido. E como é que as organizações respondem por dentro, na sua estrutura? É através do modelo de negócio delas, né? A forma como ligam o ambiente interno com o externo. Estratégia, estrutura, processos, pessoas, cultura. Tudo isso. Modelos como o de Morton Levitt ajudam a gente a visualizar essa interação, certo? Sim, ajudam bastante. Eles mostram como essas peças, tecnologia, estrutura, processos, pessoas, estão interligadas. Mexeu numa, afeta as outras. E muitas vezes a resposta a essas pressões exige mudanças internas grandes, principalmente nos processos e na estrutura. A gente pode classificar os processos de forma geral, tipo desenvolvimento de produto, cadeia de suprimentos, produção, atendimento ao cliente. Mas é crucial entender que essas categorias são mais para organizar o pensamento. Na prática, tudo se sobrepõe bastante. A realidade é mais fluida. E nas estruturas também se nota uma evolução, né? Saindo daquelas hierarquias mais rígidas de comando e controle para modelos mais flexíveis, mais baseados em processos. Ah, e aqui entra aquela ideia das organizações em rede, que é bem interessante. Grupos de trabalho, equipes de projeto, comunidades de prática, até redes informais. Tudo funcionando com mais autonomia, mas ainda com alguma coordenação central. Exatamente. Essa evolução para modelos mais em rede, junto com unidades de negócio mais ágeis, facilita muito as parcerias estratégicas. Algumas empresas até mudam o foco. Em vez de executar tudo internamente, passam a coordenar processos que outros fazem. É uma inversão interessante de onde está o valor, sabe? Nem toda empresa vai seguir esse caminho, claro, mas é uma tendência clara nas mais inovadoras. Falamos do mercado, das organizações, mas e as pessoas nisso tudo? Os indivíduos também sentem essa pressão para se digitalizar, digamos assim, em casa, no trabalho? Com certeza. A pressão vem de vários lados: econômico, cultural, social, e afeta várias esferas da vida: o trabalho, o lazer, o consumo. E isso torna os indivíduos, seja como funcionários ou clientes, mais exigentes. Querem mais intensidade e qualidade no uso da TI. Influencia o perfil profissional que se busca, só que tem os efeitos negativos potenciais, né?
risco de perder certas capacitações, possível redução de postos de trabalho, até um certo distanciamento social. E a questão da inclusão digital é fundamental aqui, garantir que ninguém fique para trás nesse processo todo. Esse ambiente de uso intenso de tecnologia está formando o que alguns chamam de uma nova e-cultura, né? Muda como a gente trabalha, faz negócios, se relaciona. Isso exige que as empresas pensem estrategicamente sobre essas mudanças culturais também. E, por fim, a própria tecnologia da informação. Ela não é só uma ferramenta passiva, ela também tem sua dinâmica, suas pressões e respostas. Mercado, organizações, indivíduos, todos demandam soluções, inovações. E a TI, por sua vez, oferece novas funcionalidades, que podem ser bem assimiladas ou não, e há riscos dos dois lados, né? Adotar cedo demais ou ficar para trás. As tendências gerais são bem claras, eu acho. Hardware cada vez mais barato, potente, pequeno e integrado. Software com mais funcionalidades, mais fácil de usar. E as redes, claro, especialmente a internet, como o grande meio de integração de tudo. Isso tudo converge para aquela ideia de computação universal ou ubíqua, sabe? A tecnologia meio que dissolvida no nosso ambiente. E o futuro parece apontar para um acesso ainda mais amplo à infraestrutura de comunicação. Uma próxima geração da internet, talvez, consolidando uma camada de informação global. E as comunidades de fonte aberta, tanto de software quanto de hardware, ganham um papel crucial nisso tudo. Imagina só, alguns autores falam até em agentes de software automatizando a intermediação de conteúdo, produtos, serviços. Isso poderia otimizar recursos que são escassos e definir o valor das coisas de forma dinâmica, quase em tempo real. É fascinante pensar nisso. É uma visão poderosa, sem dúvida. Mas, claro, traz desafios enormes junto. Primeiro, como é que a gente identifica a informação que é realmente útil no meio desse dilúvio de dados? É um ponto importante. E segundo, tem aquela armadilha de as empresas se apegarem demais às tecnologias que já conhecem e acabarem perdendo as inovações que realmente mudam o jogo. É um risco real. Perfeito. Então, para amarrar tudo, esses 4 direcionadores que a gente discutiu, mercado, organização, indivíduo e a própria tecnologia, eles não agem sozinhos. Estão profundamente interligados. Um influencia o outro o tempo todo. E para usar a TI de forma realmente eficaz, parece que a chave é ter essa visão do todo, considerar todas essas forças juntas. Exato. E talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Considerando esse potencial todo de automação, com agentes de software intermediando quase tudo, que aspectos da interação humana, do julgamento, da tomada de decisão nos negócios, que aspectos poderão continuar sendo verdadeiramente insubstituíveis, mesmo num futuro super conectado e automatizado? Fica a pergunta.